Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. É sempre bom lermos a Bíblia, principalmente numa oportunidade como esta. Então acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versos 8 e 9. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-me comigo, porque já achei a dracma perdida. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre valores, resgatando valores perdidos. Repita assim após mim: resgatando valores perdidos. E eu quero dizer para você que você ainda tem valor. Porque tem gente que às vezes, porque se afastou de Cristo, automaticamente também se afastou da igreja e acha que para elas não tem mais solução, não tem mais jeito de resgate, porque elas pecaram, elas desobedeceram a Cristo e elas se sentem indignas das bênçãos e da graça do Eterno. Mas eu quero te fazer entender, você que pensa assim, você está redondamente equivocado. Porque a graça de Deus pode te atingir em quaisquer situação em que você está vivendo. Mesmo que você pecou, mesmo que você se desviou do caminho, o amor de Cristo para com você continua sendo o mesmo. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Resgatando valores perdidos. Escute bem isto: a dracma era um tipo de moeda utilizada na Grécia, em alguns reinos do Oriente Médio, durante o período helenístico. Ela era considerada a unidade monetária com maior tempo de circulação do mundo. Escute bem isso: ela foi utilizada na Grécia, gente, até o ano de 2002. A dracma foi utilizada na Grécia até o ano de 2002, uma história então recente. Todavia, aí ela foi substituída pelo euro em 2002. Agora escute bem isso: o tema central desta parábola é o resgate. Quando a gente lê esses 2 versículos aqui e outros também, a partir do verso 1, você vai ver aqui que a Bíblia fala de 3 coisas perdidas. Fala da ovelha, da dracma e do filho. Preste atenção. A Bíblia diz na primeira parábola da ovelha, que o pastor deixa as 99 ovelhas no redil e ele vai atrás da ovelha que desgarrou.
do aprisco. Ele vai em busca da sua ovelha. E diz a Bíblia que quando ele a encontra, o que ele faz? Ele a coloca nos seus ombros gostosos e com alegria ele chega dizendo: eu já encontrei a minha ovelha perdida. Com relação à terceira parábola, que é a parábola do filho, quando o filho volta para casa, depois de grande decepção que sofrera, a Bíblia diz que o pai faz uma festa. Ele até mata o bezerro cevado, dizendo: olha, o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. E faz-se uma grande festa. Mas eu fiquei pensando aqui nesta parábola do meio, a parábola da dracma. Interessante que no versículo 8 não diz que a mulher perdeu a dracma. Não está escrito que a mulher perdeu a dracma. Sabe por quê? Olha o jeito que está escrito: se perder uma dracma. Ou seja, o texto não diz que a mulher perdeu a dracma, não diz que ela perdeu. O texto diz: e se perder uma dracma. Por quê? A parábola não diz que ela perdeu, mas diz: e se perder. Não é uma palavra de remediação, é uma palavra de prevenção. Não é uma parábola de remediação, é uma palavra de prevenção. Ou seja, de repente, Deus está te prevenindo para você procurar algo que você está perdendo ao longo do tempo. Ao longo da sua fé cristã, você está perdendo valores que não podem ser perdidos, valores que precisam ser resgatados. Então, por isso que não está dizendo que a mulher perdeu a dracma. É diferente da primeira e da terceira parábola. Está dizendo: e se perder? E se perder? Está falando do que aí? De uma possibilidade que nós podemos nos descuidar, espiritualmente falando, e perder valores essenciais para a nossa vida cristã, valores que não podem ser perdidos. E nós encontramos hoje, irmão, infelizmente, indubitavelmente hoje, muitos valores estão sendo minados por causa da interferência externa. Nós perdemos muitos valores por causa de interferência externa. E elas vão oprimindo a igreja. Elas vão fazendo que a igreja seja uma igreja liberal, uma igreja que se inova. A igreja precisa então se utilizar de coisas até do mundo para entreter os crentes, para prender os crentes na igreja. Isto é interferência externa. E elas podem fazer com que muitos valores que deviam ser perpetuados sejam perdidos ao longo da nossa caminhada. E é daí que vem a minha preocupação com relação a esse tema, resgatando os valores perdidos. Quais são esses valores que nós estamos perdendo ao longo da nossa caminhada cristã? Escute bem: princípios cristãos, felizmente estamos perdendo, princípios espirituais, princípios religiosos, princípios éticos, princípios morais, princípios familiares, princípios da honra, e olha, e muitos outros. E é interessante, não adianta você ser um herói por fora,
mas ser um perdedor por dentro. Que isso, pastor? É verdade. Não adianta você ser um herói por fora e um perdedor por dentro. Você não lembra de Naamã? Naamã era um herói por fora. A Bíblia diz que ele vencia guerras. A Bíblia diz que Naamã vencia batalhas. Só que quando ele chegava em casa, tirava toda aquela armadura que ele usava nas guerras vencidas e se olhava para o espelho, ele via um homem completamente leproso. Era um herói de guerra por fora, mas por dentro um leproso, um derrotado. E sabe que tem muitos crentes hoje vivendo esta realidade. Por quê, pastor? Porque ao longo da caminhada ele foi perdendo valores, ele foi deixando de orar, ele foi deixando de ter contato com a palavra de Deus, ele foi se ausentando da consagração, dos princípios e padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Ele foi perdendo valores. E sabe que as pessoas vão perdendo, e eu vou mostrar para você aqui, porque a mulher, ela tinha 10 dracmas, e ela só perdeu uma. Gente, aparentemente, ela não perdeu muito, perdeu apenas uma. É aquele mesmo motivo que a gente fala, não, mas eu orava tantas horas, mas agora eu oro, mas eu estou orando menos, mas estou orando. Aí eu fazia isto, mas agora eu estou fazendo um pouco menos, mas estou fazendo. E você vai abrindo mão de valores, e de repente você vai tendo uma diminuição na sua vida espiritual, orando menos, lendo menos a palavra, vindo menos nos cultos, e assim sucessivamente, abrindo mão de princípios e valores estabelecidos pela palavra do Senhor. Quando eu li esse texto aqui hoje, e o Espírito Santo me fez entender que não adianta você ser um herói por fora e ser um perdedor por dentro, mostrando a pessoa desta mulher. Por quê? Porque esta mulher aqui, ela simboliza a igreja. O símbolo aqui é a igreja. Porque veja bem, no capítulo 15, Jesus vem falando aqui aos publicanos e pecadores, e eles estavam ouvindo a Cristo. Jesus, ele pregava sem acepção de pessoas e acepção de sexo. Você vê, ele estava no meio dos pecadores, e ele pregando a palavra, e eles ouvindo a sua mensagem. No verso de número 2 diz que os fariseus, os escribas, até murmuravam de Cristo. Por quê? Porque eles diziam, olha, ele recebe pecadores. E não somente recebe, ele come com os pecadores. Eles viam pecado em Cristo, porque Cristo não discriminava, como também eu e você não podemos, irmão, discriminar ninguém. Se chegar aqui um homossexual, a gente tem que receber com o mesmo carinho. Se chegar aqui um drogado, um viciado, um toxicômano, a gente tem que receber da mesma forma, sem nenhuma discriminação. Receber não é compartilhar com seus atos, com seus erros, mas é amar a pessoa do jeito que ela é, mas depois falar a verdade para que haja mudança na sua vida. Jesus fazia isso, ele recebia os pecadores, mas ele não se omitia de falar a verdade para eles. Você não lembra daquele que Jesus disse, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa piores. Então ele não deixava de falar a verdade, só que ele recebia todos. E aqui eles murmuravam dele, porque ele recebia pecadores
e ele comia com eles. No verso 3, foi quando Jesus propôs a primeira parábola, dizendo: um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, ele não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E ele faz aqui a primeira parábola. Qual homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e de repente uma se desgarra, uma se perde, ele não deixa lá no deserto, lá no aprisco, que era um cercado que tinha, e vai atrás daquela ovelha perdida, e quando ele encontra, olha a reação, verso 5: achando-a, ele põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Ele diz: olha, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. E diz no verso 6: e chegando à sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, era um motivo de festa, era um motivo de celebração, porque uma ovelha estava perdida, mas a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Olha para cá, eu e você também, nós estávamos perdidos. Pastor, eu não estava assim. Nós não estávamos perdidos num outro planeta desconhecido ou no meio de uma mata sem saída. Nananina, não. Nós estávamos perdidos sem o conhecimento do Salvador. Nós estávamos perdidos sem o contato com Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Estávamos destituídos da glória de Deus. Mas olha para cá, Paulo também escreveu aos Efésios dizendo: mas vós que dantes estáveis longe, já pelo seu sangue chegastes perto. Aleluia. Nós estávamos longe de Cristo, destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, e Paulo exclamou dizendo: dos quais eu sou o principal. Aí Jesus fala da segunda parábola, e é aí que entra então o papel da mulher, que é um símbolo da igreja. Mulher é especialista em encontrar coisas perdidas, sim ou não? Quando perde alguma coisa em casa lá, irmão, eu olho tudo, eu vasculho e não acho. Aí a Ruth, num minutinho, chega assim: tá aqui, ó, chega assim no meu olho, tá aqui. Falei: pô, mas eu olhei aí e não vi o que aconteceu. Mulher é especialista em encontrar coisas perdidas. Por isso que Jesus usa o exemplo aqui da mulher. Ele fala aqui de uma possibilidade, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, ele não diz que a mulher perdeu a dracma. É bom que se entenda assim. Ele fala de uma possibilidade. Se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Ora, o que Jesus está falando aqui conosco? Preste atenção. Eu já falei que a dracma era uma moeda grega. Preste atenção. Também usada, irmão, como medida de peso. Seu valor era de 1/8 de uma onça de ouro. Seu valor era 1/8 de uma onça de ouro, ou 3 gramas e 586 miligramas, ou 586 miligramas. Aproximadamente hoje,
uns 120 reais, ou 20 dólares, para você entender melhor. 20 dólares era o pagamento por um dia inteiro de um trabalhador normal. Ou seja, trabalhava um dia, recebia de pagamento o valor de uma dracma, 20 dólares, ou 120 reais aproximadamente. Era o valor, a diária de um trabalhador normal. E é interessante, preste atenção, que nos manuscritos antigos, essa dracma que esta mulher recebeu, a dracma era uma moeda de prata. Era o que? Uma moeda de prata. A dracma, ela fazia parte do dote da noiva. Ou seja, quando o noivo ele iniciava um contrato nupcial de casamento no futuro com a noiva, diante de seus pais, ele apresentava o quê? O dote. O dote fazia parte do dote não só dinheiro, mas também essa dracma. E essa dracma tinha representação, preste atenção, de diadema, realeza, dignidade e soberania. Cada moeda que tinha nesse diadema que era colocado na cabeça da mulher, e quando se firmava o contrato do casamento dela com o noivo, e o noivo voltava para a casa dos seus pais, ia trabalhar até o dia do casamento, quando se fazia esse contrato, no dote que ele tinha que pagar, recebia a noiva também essa dracma. E ela já colocava essa dracma na sua cabeça. E ali tinha as 10 moedas. Uma representava diadema, outra realeza, dignidade, soberania. Cada uma com a sua representatividade. Interessante que no dia do casamento, ela tinha que estar com essa dracma intacta. Tinha que estar com todas elas, porque ela não poderia se apresentar na festa do casamento faltando uma dracma. Foi descuido, ela não vigiou, alguma coisa aconteceu, porque ela havia perdido uma dracma, e não podia, ela havia feito um contrato de casamento com o noivo, e a dracma tinha que estar intacta. Por isso que Jesus usa aqui o papel da mulher. E ele diz, ó, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas no seu diadema, aonde a sua realeza ela colocava na cabeça, se ela perder uma, ela vai deixar tudo como está? Ela não vai correr atrás? Ela não vai acender a lamparina, ela não vai acender a luz, e ela não vai buscar com diligência a dracma perdida? Era isso que Jesus estava falando. Isso fala do amor de Deus para conosco, do cuidado de Deus. Sabe por quê, irmão? Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu vem a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Olha para cá, o Pai não quer que ninguém se perca. Paulo escreveu lá a Timóteo dizendo que a vontade de Deus é esta, que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Esta é a vontade de Deus. Então, quando alguém que conhece a palavra, quando alguém que conhece a Cristo se desvia do caminho, quando alguém fracassa espiritualmente, o amor de Deus para com essa pessoa permanece o mesmo. Em todo tempo que essa pessoa estiver desviada, Deus vai usar alguém para despertá-la.
É por isso que onde eu encontro um desviado, irmão, eu estou dizendo, irmão, lembra do que Deus fez por você. Lembra da onde Jesus te tirou. Lembra do lugar que Jesus te chamou. Não se desvie do caminho. Sabe por quê? A Bíblia diz, melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviar-se dos santos mandamentos que lhe foi dado. É melhor não conhecer do que conhecer e desviar-se. O que Jesus nos enfoca aqui, preste atenção, é que esta dracma era uma realeza que a mulher recebia, um diadema. E ela tinha então que cuidar com toda a responsabilidade e carinho dessa dracma, porque no dia do casamento ela tinha que se apresentar ao seu marido, ao seu esposo, usando essa dracma. Mas aqui diz que perde essa dracma, e perdendo, Jesus diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Primeira coisa que Jesus fala aqui, ela acende o que? A candeia. Ela acende o que? A candeia. Outra observação é que as casas lá na Palestina, a maioria das casas lá não tinham janelas, eram casas escuras. E para se achar um objeto, alguma coisa perdida, porque o chão era batido, era de terra, e tinha até trincadura de terrões duro, endurecido, barros duro, e poderia cair numa fresta daquele barro lá, e dificilmente acharia no escuro. Isso prova que essa mulher perdeu a dracma de dia, porque se fosse à noite, a luz já estaria acesa, ela não precisava acender a candeia. Então, prova-nos que ela perdeu a dracma de dia. Quando Paulo diz que nós não somos da noite e nem das trevas, mas nós somos do dia, e ele diz, andai como filho da luz. Às vezes, mesmo andando na luz, você deixa de vigiar. Às vezes você tem uma distração, começa a olhar para as coisas do mundo, e você vai perdendo valores que de Deus você recebeu. Ela perdeu a dracma de dia, porque se fosse à noite, ela não precisava acender a candeia. A candeia já estaria acesa. Mas quando ela perde, a primeira coisa que ela faz, está escrito, que ela acendeu a candeia. Note mais, irmão, uma coisa, provavelmente esta busca foi durante o dia, porque ela perdeu de dia, e ela acendeu a candeia. Por quê? Porque as casas, a maioria não tinham janelas, e as que tinham era um buraco apenas em cima, aonde refletia pouca luz, e não dava para ela encontrar no escuro, de repente debaixo da cama, essa dracma. O que ela faz? Ela acendeu a candeia. E sabe o que me lembra acender a candeia, irmão? É o que diz a Bíblia lá no Salmo 119, o versículo 5, que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha para cá, você jamais se encontrará, ou encontrará valores que você perdeu, se você não buscar diligentemente através da palavra. Sabe que a palavra é como que um espelho em enigma. A palavra é espelho. Se eu olho para a palavra de Deus, nela eu vou encontrar todos os meus defeitos. Você quer encontrar defeitos em você e não
defeitos na vida alheia, porque hoje tem gente que, permita a minha franqueza, é colecionador de defeito da vida alheia, fica colecionando, aquele lá, aquele outro, e assim sucessivamente. Irmão, abre a Bíblia e comece a estudar a Bíblia, você encontrará defeitos em você. Você vai ver a palavra dizendo, isso aqui você não pode fazer. Murmuração, está murmurando, vai para o inferno. Você está falando mal das pessoas, está errado, você deve orar e não falar mal. Você está sonegando lá fora, Deus vai falar com você. Você é avarento dentro da igreja, quando pede algum dinheiro, você fica até bravo, quer ir embora do culto, você está sendo avarento. Deus vai falar com você através da Bíblia, através da palavra, porque a palavra é um espelho em enigma. Por isso que está escrito, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta candeia que a mulher acendeu é a palavra. Você quer encontrar defeitos, valores que se perdeu ao longo dos anos na sua vida? Aquele primeiro amor que você tinha quando você aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, e você passou a viver uma nova dimensão de vida, mas hoje você está se associando com o pecado, hoje você já está desvanecido espiritualmente, você perdeu a graça, você perdeu a espiritualidade, você já está se envolvendo com amizades que Deus não está presente, você já faz parte da rodinha dos escarnecedores, você já está integrado, porque tem gente, irmão, que não sabe nada de Bíblia, mas se perguntar de novela lá, ele sabe tudo, de Netflix, ele sabe tudo, ele sabe de todos os programas, mas da Bíblia ele não sabe nada, porque ele não examina, ele não estuda. E é interessante que a mulher, para encontrar a dracma perdida, a primeira coisa que ela faz, ela acendeu a candeia. A narrativa aqui é que provavelmente ela perdeu a sua dracma de dia. Não dava em foco a Bíblia que ela precisava de acender a candeia se ela houvesse perdido ou procurado a sua dracma à noite, porque à noite já estaria então a candeia acesa. Mas a segunda coisa que essa mulher faz, e me chamou a atenção, que depois que ela acende a candeia, está escrito que ela varre a casa. Diga assim comigo, ela varre a casa. Como é que vai se achar um objeto, um anel perdido ou uma moeda perdida, irmão? Com a casa suja, com a casa toda bagunçada. E como as casas na Palestina eram escuras, porque a maioria não tinha janela, dificilmente você encontraria um objeto, uma moeda, um anel, um brilhante, uma coisa perdida, se não acendesse a candeia. Mas acendendo a candeia só não basta, porque a coisa perdida poderia ter entrado debaixo da cama, rolado lá debaixo da cama, caía lá numa fresta da sujeira que está lá, ela dificilmente encontraria. O que ela faz? Ela pega a vassoura e ela varre a casa. Certamente aquela sujeira, aquela poeira, aquele pó que estava debaixo da cama, parece que eu estou vivendo esse acontecimento, e eu vejo aquela mulher varrendo lá, de repente tinha sujeira acumulada, que há muito tempo, não é verdade? Quando você arruma uma faxineira para cuidar da sua casa, para fazer uma faxina, tem mulheres que não esquecem, dá um jeito de varrer debaixo da cama,
puxa a cama aí, porque faz muito tempo que não se limpa. E quando você vê lá, debaixo da cama, você vai ver palito, você vai ver palito de dente, você vai ver cotonete, você vai ver pedaço de papel, papel de bala, está tudo lá debaixo da cama. E pode se perder um triunfo lá, um dinheiro, uma moeda, porque mistura com as coisas que são poeiras e de repente perde-se triunfos, valores grandes debaixo de uma cama. Segunda coisa que a mulher faz, diz a Bíblia, que ela varre a casa. Outra observação, irmão, preste atenção: encontrar uma moeda em meio à poeira é sem dúvida uma tarefa difícil. Aqui então Jesus nos ensina que a sujeira dificulta a busca da moeda perdida. Observe que depois de acender a lâmpada, é necessário jogar a sujeira para fora de casa. E eu pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Está limpa ou está suja? De quanto tempo você usa a vassoura do Espírito? Eu posso dizer isso, a vassoura do Espírito, para fazer uma faxina, não na vida dos outros. Sabe por quê? Porque tem gente que quer limpar os outros, mas a vida dele está suja. Olha para cá, as mãos que desejam limpar os outros, primeiramente precisam estar limpas. Como é que você vai limpar a vida de alguém se você está mais sujo do que pau de galinheiro? Você não pode ter a voz melodiosa de Jacó e as mãos cabeludas de Esaú. As mãos que desejam limpar outra pessoa, primeiramente precisa estar limpa. E eu aprendo aqui com a parábola que Jesus falou, que depois que a mulher acendeu a candeia, ela então pegou a vassoura. Aqui não diz, Thaís, que ela chamou as amigas para ajudá-la. Não chamou as amigas, as vizinhas para ajudá-la. Não. Isso aconteceu depois que ela encontrou. Porque tem gente, irmão, que peca. E aí, irmão, ore por mim, para Deus me restaurar, para Deus me ajudar e eu levantar. Irmão, tu vai ter que levantar sozinho. Deus vai estender a mão para te restaurar. Mas tem coisa, irmão, que é você que tem que se levantar. Quer prova disso? A terceira parábola. O filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. O pai não questionou com o filho, respeitou a sua decisão. Isso equivale a dizer que Deus respeita as nossas decisões. O pai poderia ter questionado com o filho, sim ou não? Mas o pai não questionou. Quando ele pediu, imediatamente está escrito que o pai repartiu com eles a fazenda. Até com o filho mais velho, repartiu. Aí ele foi embora. O pai correu atrás dele? Está escrito que o pai correu atrás? Não. Porque foi ele que tomou a decisão de sair da casa do pai. E foi exatamente ele que, quando caiu em si, disse: quantos jornaleiros e meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros, ou seja, como um dos seus trabalhadores. Ou seja, o filho saiu por vontade própria. O pai respeitou a vontade dele, não questionou com ele para ficar, não revidou. Talvez algum pai teria revidado, mas ele não revidou, respeitou a decisão do filho. Só que não correu atrás do filho para ele voltar, deixou ele se decepcionar. Às vezes, irmão, teu filho quer tomar uma decisão, deixa ele tomar.
Você já falou, você já mostrou o caminho, você já disse a verdade para ele. Deixa ele se decepcionar com o mundão lá fora. Aí nem que ele venha todo despedaçado, porque se é um filho de Abraão, virá, irmão, aleluia. Se é escolhido para a salvação, virá. Ele vem, ele virá. A Bíblia diz que foi o filho que se levantou, mas quando ele vem em direção do Pai, o que me chama a atenção, que de longe o Pai viu. Não foi o filho que viu o Pai, foi o Pai que viu o filho, e correu ao encontro dele, e o abraçou, e o beijou, e colocou anel na mão, alparcas no pé, trocou a sua vestimenta e diz: vamos matar o bezerro cevado. Sabe por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. Ou ele mesmo se achou. O pai não correu atrás para achar o filho. É diferente da primeira parábola, porque o pastor foi atrás da ovelha que se desgarrou. Mas quando o filho tomou a decisão por si próprio, o pai não correu atrás. É diferente de uma ovelha que, por fraqueza, por dificuldade, ela se desgarra do caminho. Aí o pastor tem que correr atrás. Mas ovelha rebelde, desobediente ao pai, deixa pagar o preço, porque quando se decepcionar com esse mundo, vai vir correndo para Jesus. Eu vou finalizar. Esta foi a segunda atitude da mulher. A primeira, ela acendeu a candeia. Isso fala da palavra de Deus agindo na nossa vida. Segundo, ela varreu a casa. Isso é ato de purificação, de lavagem pela palavra de Deus. Nós já fomos limpos pela palavra, irmão. Jesus falou aos discípulos, falou a Pedro: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você já está limpo. Como vai se sujar? Como Pedro diz, a porca lavada voltando ao seu espojadouro de lama. Você já está limpo pela palavra. Ela varre a casa. E a terceira coisa, irmão, ela busca com diligência até achar. Está escrito aí no versículo de número 8. Ela busca com diligência. Como é que você vai achar os valores que se perderam ao longo de todos esses anos, se você não buscar com diligência? A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se você não buscar com diligência, irmão, os valores perdidos. Tem gente que cantava, agora não canta mais. Tem gente que pregava e pregava muito bem, agora não prega mais. Tem gente que era exemplo na oração, no testemunho ocular. Tem gente que era exemplo na igreja. Hoje, irmão, o povo está blasfemando o nome de Jesus pelo mau comportamento que ele tem lá fora. O povo olha para ele e diz: você é crente? Se você for crente, o diabo é mais do que você. Você não dá testemunho de crente. Olha que vergonha, olha que horror para o nome de Cristo. Sabe o que é isso, irmão? É pessoa que ao longo dos anos da vida cristã foi perdendo os valores da fé, os valores espirituais, os dons espirituais. Eu pergunto: quanto tempo faz que você que é batizado ou batizada com o Espírito Santo não fala em línguas estranhas? Quanto tempo faz? Eu não estou falando língua forçada, copiada de alguém, ou por vontade própria de você mesmo. Eu estou falando línguas dos anjos, línguas de Deus, línguas espirituais. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus no culto, que você não cultua a Deus de uma maneira extraordinária? Sabe o que é isso? São valores que foram perdidos ao longo dos anos.
ela faz isso, ela busca com diligência. Sabe o que significa a palavra diligência? Significa zelo, cuidado, empenho. Diligência, buscar com diligência, é buscar com empenho. Entenda aqui que o Espírito Santo, ele nos impulsiona a buscar e correr atrás daquilo que nós perdemos. E aí, quando essa mulher encontra a dracma perdida, sabe o que ela faz? Olha o que está no verso 9. E achando-a. Por que ela achou? Porque a Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Ela buscou com diligência a sua dracma perdida. E quem busca, encontra. Você quer encontrar os valores que ao longo dos anos você perdeu? Se dê em oração. Começa a orar todos os dias. Senhor, revela para mim. Às vezes eu faço umas orações esquisitas, que eu oro até baixo para alguém não entender, não ouvir, porque senão vai achar que eu estou em pecado e vai me julgar ao contrário da realidade que eu estou orando. Eu digo: Senhor, vê como eu estou diante de ti, vê como eu estou, se há em mim algum pecado oculto, que de repente eu não estou percebendo que estou cometendo, que estou praticando. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é do teu agrado, tudo aquilo que não provém de ti. Tira da minha vida, me liberta, me transforma. Se alguém ouvir a minha oração, vai achar que eu estou em pecado, mas eu estou vasculhando espiritualmente, com a vassoura do Espírito, a palavra de Deus, para ver se há em mim algum pecado em oculto. Porque o salmista Davi também fez essa oração: Senhor, vê se há em mim algum espírito mau, algum pecado oculto, e guia-me pelo caminho eterno. Gente, a gente peca por palavras, por pensamentos, por ações réprobas e de más qualidade. A gente até pratica o pecado da omissão. Sabe qual é o pecado da omissão? É quando você deixa de fazer o bem para o seu semelhante. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Eu estou citando a Bíblia, gente. Então, nós somos pecadores. E sabe que ao longo dos anos a gente vai vacilando, a gente vai se moldando com esse mundo. Você começa a compartilhar de conversas que não tem Deus como centro de tudo. Você começa a participar de amizades que Deus não está. E de repente, irmão, você está mais pecador do que aqueles que estão lá fora. Fique em pé. 3 coisas que a mulher fez para resgatar os valores perdidos. Ela acendeu a candeia. Diga assim comigo: ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa. Ela buscou com diligência até encontrar. Que nesta noite você tenha sensibilidade de Deus para encontrar alguns valores que você perdeu. Não ora como antes. Já perdeu o contato com a palavra de Deus. Sabe que a cada dia eu estou conhecendo mais a Deus, irmão. A cada dia eu estou conhecendo mais a Bíblia. E eu vejo, muitas vezes, eu me surpreendendo. A Ruth fala: você está falando sozinho e tal. Eu estou me surpreendendo com a Bíblia, porque eu estou lendo mais, eu estou buscando mais. E quando você busca mais, você aprende mais. Você cria no seu coração um maior temor naquilo que está escrito. Porque a Bíblia diz que o dever de todo homem é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Peça para Jesus hoje revelar para você
aonde está a sujeira na sua vida que você precisa varrer. Eu não vou vasculhar para você, pastor, mas eu vou chamar uma faxineira. Não. Para esse tipo de limpeza, não adianta chamar a faxineira. Não adianta. Para esse tipo de limpeza, não adianta você querer convidar as suas amigas. Não. É você e Deus. Entra no secreto. Entra no seu quarto e ore secretamente ao seu Pai. Aqueles pensamentos pornográficos, aqueles pensamentos facciosos, aqueles pensamentos errôneos, aqueles pensamentos de deixar a igreja e enfiar a cara no mundo, é você mesmo que vai ter que pegar a vassoura do Espírito, a palavra de Deus, e limpar a sua vida.